Bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Sejam todos bem-vindos à casa. Bom dia também aos internautas que estão assistindo conosco pelo Instagram ao vivo. Que sejam todos bem-vindos também na nossa palestra de hoje. Hoje agradecer muito a presença da nossa querida irmã Johnny Maria, que está aqui. Ela que vai ministrar esse momento. Obrigado, Johnny, por ter aceito o convite. O tema que ela vai falar é sobre a água fluidificada, né? É um tema assim que do tempo que eu estou aqui na casa, é a primeira vez que eu vejo alguém falar sobre a água, a importância que a água tem na doutrina espírita. A gente vai verificar isso. Não sei se vocês, quem assistiu o filme Nosso Lar, o Nosso Lar 1, né? André Luiz ali no período que ele estava passando naquele momento dentro de um hospital internado, a medicação dele era água, né? Então, a importância que a água tem para nós, né, nessa nossa passagem por aqui. Hoje, Dia das Mães, meus parabéns a todas as mães, os parabéns à casa, sejam todas bem-vindas também. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, né, as nossas queridas mães, aquelas que estão conosco ainda, aquelas que já estão na pátria espiritual, mas que a gente sempre tem aquela lembrança gostosa das nossas mães, não é verdade? Então, sem muitas, vamos começar os nossos trabalhos de hoje. Eu vou convidar a Naidara, que está aqui com a gente, ela vai fazer a nossa prece inicial. Aqueles que quiserem, vamos fechar os olhos, pensar em Jesus e tudo aquilo que estamos buscando hoje. Querido Deus, agradeço por mais esse dia de vida, pela presença de cada um, pela palestra que a gente vai escutar hoje, que cada um possa se sentir acolhido, abraçado e que as palavras possam encontrar o que cada um precisa. Abençoe, Senhor, todas as mães e nesse dia tão especiais, que todas as mães possam estar próximas aos seus filhos. Abençoe aquelas mães que já partiram, que fazem muita falta para aqueles que a amam. Agradeço a Maria, que é a nossa mãe que nunca nos abandona. Agradeço a espiritualidade amiga, que já preparou cada palavra, cada gesto, cada tratamento que se iniciou aqui agora. E agradeço, querido Jesus, por toda a força, por toda a paz, e que cada um abençoe também nossos familiares que estão em casa, aquelas pessoas que veio no nosso pensamento agora, que todos possam ser abraçados pelo amor da espiritualidade. Então, juntos, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal, que assim seja. Muito obrigado. Então, Johnny, fica à vontade. Tá ligado aqui? Esse tá ligado? Tá. Bom dia a todos. Agradeço essa casa que nos acolhe. Agradeço a todos os amigos que estão aqui para me dar uma força, porque não é fácil estar aqui, mas a gente procura se desafiar todos os dias. E eu trabalho na área de alimentos. Até conversei com o Renato, falei, Renato, eu gostaria de falar sobre as questões da alimentação na atualidade. Mas como é um tema muito vasto, muito extenso, e o nosso tempo é curto, aí Renato falou assim, vamos fazer um ajuste. Aí eu falei, eu vou falar sobre a água primeiro. Porque existe uma coisa que Kardec sempre fala, instruí-vos, esclarecei-vos, estude, não é isso? E lá em 1992, eu era uma pessoa que frequentava a igreja católica, às vezes eu também frequento, e tinha uma coisa que me intrigava muito, era a tal da água benta. E aí, quando a gente é criança, a gente estava na missa, e nas ocasiões festivas, o padre passava às vezes distribuindo a bênção com a água benta,
que aqui eu acho que muitas pessoas já presenciaram essa cena, e eu não vi a hora de cair uma gotinha daquilo em mim. Sabe, criança, né? Porque de alguma forma eu sabia que aquilo era bom. Se o padre estava distribuindo aquilo, mas o que tinha naquela água? A minha vida toda, aí quando eu fui crescendo, quando chegava às vezes a hora do Ângelus, 6 horas da tarde, a hora de Maria, né? Quem é católico aí sabe, a mãe colocava no rádio lá a oração do anjo e botava um copo d'água. Muitas pessoas aqui também, no horário da missa, não põem um copo d'água? Quem aqui já fez isso? Eu creio que sim. Lá para o padre, aquela água, de alguma maneira, vocês nunca pararam para pensar nisso? O que tem naquela água? Não é assim que lá na frente da televisão, eu tenho várias senhoras amigas minhas que põem um copo de água na frente da televisão, no horário da missa. E o que acontece naquela água? É só a fé? O que é que muda? Por que aquela água é diferente? E eu cresci pensando nessas coisas. E aí, a gente, na doutrina espírita, Kardec sempre nos desafiou a estudar. Estude, leia, né? Aprenda. Porque a gente não pode fazer as coisas só porque os outros fazem. Aí quando eu cheguei na casa espírita, eis que eu vi lá copinhos de água. Falei, aqui também tem água. E aí a gente tomava água, e todo mundo aqui, de vez em quando, toma um copinho de água aqui na casa, não toma? Depois da fluidoterapia, dos passes. O que tem de diferente naquilo ali? Então são respostas que ao longo dos anos a gente procura. Então, vamos falar um pouquinho para vocês. Eu dividi a minha fala em 2 partes. Uma eu quero falar para vocês sobre água. Água, só água. O que é a água? Né? Então, a água, segundo Emmanuel, olha, na fala de Emmanuel, depois tem a referência aqui, ela é um dos corpos mais simples e receptivos do planeta. Esse desenho aí, que é um modelo de uma molécula de água, ela tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Fórmula da água, H2O. Então são 2 átomos de hidrogênio ligados num de oxigênio que fazem essa configuração eletroquímica. E aquela, tem uma empresa aí que fabrica um negócio escrito H2O, né? Eles usam a fórmula da água como marca. Não sei como eles conseguiram isso, mas usam. E ela é uma das substâncias mais comuns no nosso planeta. Então, toda a vida biológica, tudo que é vivo, depende da água. Mais uma curiosidade, não existe água só no planeta Terra. Até o planeta Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, no lado escuro de Mercúrio, debaixo das rochas onde o Sol não incide, temos água. Em muitos planetas, as sondas da NASA já detectaram presença de água. Então, há que se deduzir que a água é uma coisa meio que universal. E o nosso planeta, ele é um planeta que tem água em quase toda a sua superfície. E por debaixo da superfície também. Quanto de água? 71% de água é estimado que a superfície planetária esteja agraciada, porque é onde tem água, e a história geológica da Terra nos diz que a vida veio da água, que os primeiros corpos biológicos vivos que vieram e se formaram no ambiente líquido. Então lá no começo da formação, né, lá do Gênesis e tal, assim, a vida começou nos oceanos, onde tem água. E os nossos sistemas na Terra, eu imaginava, gente, antes de estudar, que a água se fazia. Ah, olha, aqui tem uma nascente, está nascendo água. Não, a água, por incrível que pareça, ela é uma quantidade estável no planeta. E aí, estudando aqui e ali, ninguém sabe de onde veio a água.
Ela não se forma todos os dias. Eu tenho certeza que vocês pensam que a água se forma todos os dias debaixo da terra nas minas, não. A água faz um ciclo e ela sobe para o céu, evapora, desce de novo, entra no subsolo e depois ela brota de novo nas nascentes. É assim que é. Mas a quantidade de água é estável no planeta. E as pesquisas dizem que ela veio, ninguém sabe exatamente como a água veio parar no planeta, mas eles estimam que ela tenha vindo por asteroides ou cometas congelados. E se instalou na superfície da Terra, ou que uma grande parte dela foi formada quando a Terra foi formada. Então, nós não temos estoque, nós não temos como fabricar a água de novo. Nós temos essa quantidade sobre o planeta. Ela apenas muda de lugar e a água muda de forma. Todo mundo aqui conhece os estados químicos da água: sólido, líquido e gasoso. Esses estados passam pelas nossas mãos e nossas casas todos os dias. Quando você ferve uma chaleira de água, você joga as moléculas de água para o ar, não é isso? Ou quando você pega a água da torneira, você coloca ela no congelador, ela vai para o estado sólido. E isso é feito no meio ambiente, essa troca, ela vai para o ar, ela precipita na chuva, ela percola, ela vai para o subsolo, depois ela brota nas nascentes. Então, onde tem árvores, a árvore perfura, as plantas perfuram o solo e elas favorecem. E quando existe a respiração, porque a planta tem água também. Ela faz a evaporação também através dos processos químicos da própria vida da planta, joga a água. Você fala assim, onde tem floresta tem chuva. Aonde não tem floresta, tem pouca chuva. Então o pessoal fala assim, vamos preservar as nascentes, vamos preservar as árvores. Porque as árvores, quanto mais plantas, mais água. Aí você fala assim, mas as plantas atraem a água? Não. As plantas dão condição para que a água permaneça naquela região. E aonde tem planta, onde tem água, tem vida. Aonde não tem plantas, não tem água, e nós caminhamos para a área de deserto. Não é assim que é? A televisão fala isso quase todos os dias. Então, mas por exemplo, aqui nós estamos enxergando lá, quando evaporou uma água, ela fica rarefeita, as moléculas de água ficam rarefeitas. Mas como é a aparência da água? Como que é um cristalzinho de água? Olha só que coisa mais linda. Isso aí é foto de um cristal de água. Quando neva, alguém aqui já viu neve? Neve. Aqueles cristais de neve, se você colocar no microscópio eletrônico, eles têm essa forma. Eu quero que vocês gravem esse desenho. Ele é um hexágono lindíssimo. E quanto mais vai nevando, eles vai acoplando. E ele vai formando... Oi? Forma os cristais. É lindo, não é, gente? Ele é lindo. E outra, essa configuração, eu quero que vocês guardem ela na cabeça de vocês, essa configuração faz com que a molécula de água tenha uma atratibilidade por uma série de coisas. Ela é um corpo altamente receptivo. E olha só, que coisa mais linda! A configuração são fotos de microscópio eletrônico de água de diversos lugares. Geleira de Monte Coque, por exemplo, quando os locais de onde se coleta a água, eles são lugares limpos, você tem as configurações das moléculas de água estável. Por que eu estou falando isso? Porque depois, lá na frente, eu vou explicar como que essa configuração vai agir dentro do nosso corpo. E por que é que ela é tão importante ser bem cuidada. Tá, gente? Então, estamos falando de água. Nós temos que... Água não é uma coisa única. Quando você toma uma caneca de água lá da sua casa, ela não tem só H2O. Ela tem uma série de componentes químicos dentro. Tem bicarbonato, tem cálcio. Mas tem uma série de... Dependendo da fonte onde ela é extraída,
ela tem uma condição de acompanhamento. Nós temos sais que acompanham a água. Junto com H2O, vem vários sais. Alguém já viu falar de água salobra? Salobra? Então, é uma água que ela tem muitos sais. E em muitos lugares, por exemplo, próximo do litoral, muitas vezes, o pessoal tem que aprofundar o tratamento da água, retirando esses sólidos para dar condição da água ser bebida. Mas os nossos sistemas públicos, a nível de Brasil, vou falar de Brasil, nós temos ótimas condições de tratamento. Praticamente no Brasil todo, aonde o saneamento básico chegou, o governo assegura para a gente uma condição de água de boa condição. Eu vou falar, a água pública é ruim. Não, não é não. Hoje a legislação da Anvisa, ela é muito apertada e obriga os sistemas públicos de tratamento a dar uma condição química adequada de água para a população. O nosso governo, o pessoal pode falar o que for dos governos aí, mas a água, no Brasil, aonde existe sistema público de abastecimento, é um tratamento feito com muita responsabilidade no Brasil todo. Eu já andei em muitos lugares do Brasil e a gente vê que os procedimentos são praticamente os mesmos. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês, tá vendo lá em cima uma coisinha chamada pH? pH vamos falar, é a acidez ou a alcalinidade da água. A acidez ou a alcalinidade da água, o ideal é que ela fique sempre próximo de 7, que é uma água neutra. Tem lugares que tem água mais ácida e tem lugares que tem água mais alcalina. Existem alguns pesquisadores que hoje defendem que as pessoas tomem água mais alcalina. Por exemplo, tem uma água aí, não estou fazendo propaganda não, só estou comentando, tal de Ferrier, alguma coisa assim, que ela tem um pH próximo de 10. É uma água mais alcalina. Que o pessoal fala que é bom para o estômago e tal. Mas o pH do nosso sangue é próximo de 7 também. E Deus é tão maravilhoso que Ele fez o nosso diluente, que é o nosso componente de limpeza fisiológica, próximo de 7 também. Então, se você mantiver a linha do meio, que é o pH 7, tá tudo certo, porque ela vai entrar no nosso organismo e ela vai encontrar um ambiente semelhante. E ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer e ela não vai ter que se esforçar, nem para um lado, nem para o outro, para mudar o pH, tá? Mas por que eu estou falando isso? Aqui é um laudo, que é o que o sistema público hoje faz de análises. E tem mais um detalhe, o sistema público é obrigado a tratar a água, além de equilibrar os sais na água, ele também não pode ter bactérias na água, nem fungos, nem vírus. Então o sistema público é obrigado a tratar e ter cloro na água. Não tem como. Tem pesquisadores que falam mal demais da cloração de água. Por isso, mas mesmo assim, a cloração da água ainda é um mal necessário. Porque a gente acaba consumindo alguns resíduos ainda de alumínio, que é residual de tratamento da água. Mas ainda é melhor do que você tomar uma água contaminada aí com coliformes ou com toda sorte de contaminantes. Então, eu considero, pelo tanto de tempo que eu trabalhei no sistema público, que as águas que nós bebemos, vamos falar aqui de Maringá, é uma água muito bem tratada. É uma água tratada com respeito. Não trabalho para Sanepar, nem nada, mas a nossa água aqui é muito boa, gente. A gente raramente vê ocorrências, não só o sistema de tratamento inicial, mas o sistema de distribuição também, tá? Então, a água, vamos falar do nosso corpo. O corpo, olha gente, nós temos aqui, só aqui nessa foto, nós temos 11 sistemas, mas nós temos mais sistemas corporais. E os nossos sistemas do corpo humano, eles são todos movidos, quase todos, a água, sabe? Por quê? Porque as nossas células, todas elas células do nosso corpo, de diferentes lugares do nosso corpo, elas têm água dentro. E não é pouca água, não. Quanto de água tem no nosso corpo, gente? Quem sabe aqui? 70%. Tá vendo como Deus faz as coisas direitinho? O nosso sangue tem pH 7. A água, pH 7. A terra tem 70% de água. O nosso corpo tem 70%. Então existe o quê? Um equilíbrio natural.
que quando o ser humano não faz bobagem, ele tem saúde. Quando ele faz bobagem, ele deixa de ter saúde, tá? Então nós temos aí 70% do nosso organismo é água. E olha só onde tem mais água. Onde é que tem mais água, gente? Pois é, sangue. Então nós temos muita água no nosso corpo, tá? E olha, isso aqui é uma célula. E o que diz lá? Todas as reações acontecem no organismo, acontecem em solução aquosa, não é em solução gordurosa. As reações químicas do nosso corpo, elas acontecem na água. E as nossas células, os nossos hormônios, eles são todos funcionais na presença de água. Aí eu faço uma pergunta para vocês depois. Por que é que quando a gente vai envelhecendo, começa a dar zica em tudo? Começa a doer tudo? Por que inflama tudo, pessoal? Vamos lá, já vamos respondendo. Nós temos vários terapeutas aqui dentro da sala. Falta de água. Os amigos espirituais, eu estava lendo um texto, que eles dizem que muitos de nós, uma grande parte, adoece porque toma pouca água. Ou toma água de má qualidade, né? Então, gente, olha só que loucura. Um rim, ele filtra 1,3 litros de sangue por minuto. Por isso que quando a gente tem um dano renal, a gente tem que ir para a máquina de hemodiálise. Porque se você não limpar o sangue, o rim faz o quê? Ele filtra. E aí quando os rins colapsam, a gente tem que ir para a máquina de hemodiálise, porque o nosso sangue fica, entre aspas, sujo. Por quê? Porque ele perdeu a capacidade de lavar o nosso corpo. Porque a gente é que nem uma casa. Nós temos que ser lavados a todo momento, né? Então, a água lava o nosso corpo internamente a todo instante. Quando a gente vai pegando uma certa idade, ou nós mesmos aqui, a gente não toma muita água. Aí você fala assim, começa a danar tudo. Começa a ter dor aqui, ter dor na junta, ter dor no que. Então, uma boa parte disso. Aí quem sabe quanto de água nós devemos tomar por dia? Isso é o que diz a literatura. Depois a gente vai fazer uma retórica em cima disso. Hã? Quanto? 3 litros? Quem dá mais? 2 litros? Quanto? Já ouvi falar que sim. 5. Mas, vamos colocar assim, nós temos, o que diz a literatura, pessoal? De 25 a 40 ml de água para cada quilo de peso vivo ao dia. Mas isso não é estanque, gente. Isso não é obrigatório. Nós temos que tomar líquidos. Só que às vezes, nós não tomamos líquidos de boa qualidade. Nós tomamos refrigerante. Tem uma estatística aí que diz que para cada copo de refrigerante, nós temos que tomar 12 copos de água, porque de tanto que ele crenca o nosso, tanto que ele tumultua o nosso organismo. Então, a gente deveria tomar, eu falo assim que quando a gente faz tangue em casa, sabe o tanguinho lá, o suquinho de pacotinho, a gente toma água suja, sabe? Porque a gente pega uma coisa boa e estraga na sequência. Por quê? Porque a gente aí não sabe se cuidar. E o apelo do gosto do suco é mais forte, né? Então, gente, isso aqui é só uma referência da literatura, tá? Porque não adianta você tomar muita água, às vezes, que o teu corpo não está precisando. Só que muitas pessoas têm sede. Por exemplo, eu conheço uma pessoa na minha casa que não toma água para não ter que levantar de noite para ir no banheiro. Eu conheço mais de uma pessoa que faz isso. Certo? Que não quer quebrar o sono para ir fazer xixi. E o que acontece? Ela vai adoecendo gradativamente, porque não quer perder o sono, porque não quer esfriar o pé e etc. Né? Então, vamos voltar aqui às questões da configuração da água. Só curiosidade, eu coloquei aqui o que os chineses e os indianos falam. Porque nós temos uma cultura milenar chinesa e indiana que conhece e estudam profundamente as questões daquilo que nós consumimos, da água e comida. E
Os indianos dizem, basicamente, que nós não deveríamos tomar água direto da torneira. Sabe? Da hora que você tira, chacoalha lá na torneira e toma. Por quê? Porque a água vem com essa configuração toda retorcida. A agitação dos canos da torneira, da condução, ela temporariamente, ela desconfigura a água. Não é que ela destrói a água, mas ela modifica as capacidades eletroquímicas da água na agitação. Certo, pessoal? E eles dizem também que nós não deveríamos tomar nada 4 graus ou 4 graus a mais ou a menos do que a nossa temperatura corporal. Isso é o que os indianos divulgam, sabe? Que nós deveríamos sempre buscar coisas que equalizem com a nossa temperatura corporal. Então, um chazinho levemente morno ou uma água levemente resfriada. Diga-se, então, para que você não chacoalhe muito a água, eles recomendam que você tenha lá um pote d'água, um jarro, sabe o nosso velho filtro? Nosso velho filtro de barro? Coisa linda aquilo. Estava demodê muito tempo, mas hoje está sendo resgatado os filtros de barro, pessoal. Porque eles são naturais. Eles conferem um frescor à água e uma estabilidade eletroquímica que ela faz muito bem para você. Você deixa o certo, segundo os indianos, é você deixar a água numa jarra de vidro, não de plástico, porque tem muita gente aí que bate muito nos plásticos, sabe? Então, uma jarra de vidro. Os chineses falam a mesma coisa, os chineses nem vão para o lado do frio, os chineses gostam de um chazinho, sabe? É uma água também estável e também sempre tendendo para o mais quentinho, para acomodar com a temperatura do nosso corpo. Bacana, né? E a gente faz tudo errado, né? Taca cerveja gelada, suco bem gelado, cheio de gelo, trincando, chega a doer os dentes. Sabe? Outra coisa curiosa, pessoal, que é muito bom. Por que nós nos sentimos bem com o banho? Vamos lá, quem arrisca? Por que quando a gente toma um banho, inclusive de água corrente, num rio, quando a gente chega em casa cansado, por que quando a gente vai para debaixo do chuveiro, eu duvido aqui que tenha nessa sala alguém que tome um banho e sai pior do que quando entrou. Vamos lá, pessoal. Por quê? Porque o banho é água pura. E ela entra no campo eletromagnético da gente pelas propriedades que tem nas pontas dos cristais e vai limpando. Ela descarrega o nosso campo eletromagnético. E se ela for, ainda, por exemplo, num rio, no meio do mato, a água está com aqueles cristais afiadíssimos, lindos, maravilhosos, entram no nosso campo vibratório e nos limpam. E outra, água aqui dentro, água aqui fora. Então, a gente, quando ficou 9 meses no barriga da mãe, nós estávamos aonde? Dentro da água. Por isso que nós ficamos estáveis, fica 9 meses dentro daquele espaço apertado e estamos, ó, beleza lá dentro. Então nós temos o nosso corpo, ele tem uma paz muito grande quando ele está próximo da água. Porque são iguais. Eles se complementam. Ele descarrega. Ele nos acalma, nos restaura, nos alivia a cabeça, sabe? É assim que é. Assim como, de vez em quando, também, pôr os pés na terra. Eu já falei isso, acho que, não sei se eu falei aqui, que nós devemos andar um pouco mais descalço, na grama, por exemplo, para que a gente se conecte com a terra, né? Não tem nada a ver com a água, mas tem, para que a gente flua melhor. Certo, pessoal? Eu tenho certeza que vocês vão lembrar de mim quando forem tomar banho agora, que o banho é restaurador por causa das propriedades da água, que elas cuidam de nós gratuitamente, sabe? Então, assim, eu não sei, tem dias que quando eu estou muito acelerada, ou eu estou muito aborrecida, eu estou muito chateada, eu sinto uma vontade imensa de tomar banho, gente. Não sei vocês aí, mas assim parece que só o banho vai resolver. Eu já tomei 2 banhos no dia, eu tenho que ir lá e tomar mais um banho. Sabe? Por quê? É um tratamento natural que muito poucas pessoas valorizam. Antigamente, eu via nos livros mais antigos, banhos de imersão. Sabe, já viu banhos de imersão? Que você entra dentro de uma tina e fica lá dentro um pouco? Tem isso. Então aqui, hoje nós temos
água nos potes, temos filtros, né? Que eu já até me adiantei, falei do filtrozinho de barro. E agora eu vou falar para vocês. Agora eu já sei que todo mundo aqui já clareou um pouco a informação sobre a água. Eu vou falar sobre a água fluidificada, que é a nossa pauta. O que é a água fluidificada? O que é isso aí? Na casa assistencial, na casa espírita. Por que essa água é diferente? Vocês nunca se perguntaram isso, não, gente? Porque a água, para nós, é importante frisar que a água, aqui na casa assistencial, em qualquer casa espírita, não é um ritual. Eu até estava comentando sobre a palestra lá no meu trabalho, e aí a minha coleguinha de trabalho falou assim, eu não curto muito esses negócios aí, desses ritual aí. Aí eu fiquei olhando para ela, e quando eu fui na literatura, está escrito, não é um ritual. Não, fluidificar a água na casa assistencial não é um rito. Ele é um procedimento orientado pela espiritualidade, tá? E ele faz parte de uma coisa chamada fluidoterapia. Eu não vou entrar aqui nas questões, de explicar as questões dos fluidos, porque isso é uma outra fala. Mas nós temos fluidos que são movimentados em favor da ajuda que faz parte. Então, nas casas espíritas, nós temos uma coisa que chama-se fluidoterapia. E a fluidoterapia compõe os passes e a ajuda da água fluidificada, tá? Então, nós temos uma orientação de Kardec no livro A Gênesis, que é aí que é o pulo do gato. A água, dentro de determinadas condições, ela adquire propriedades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual, sob a ação do fluido magnético. E é exatamente, eu convidei vocês para vir aqui para contar isso aí para vocês. Porque como ela tem aqueles cristais todos abertos, ela forma aquele hexágono e ela vai abrindo. Inclusive, o Dr. Emoto, ele fala que na medida que os cristais o tempo vai passando e vai nevando, por exemplo, aquelas hastes dos cristais, elas vão aumentando, sabe? Então, isso faz com que Emmanuel nos diz que a água tem capacidades receptivas poderosas. E quando você coloca ela sob determinadas condições, ela muda a configuração dela. Você pode mudar a configuração da água para melhor ou para pior. Esse é que é o lance. A gente está distribuindo água, pessoal, porque nós vamos fazer depois um trabalho prático aqui na sala. Pode deixar aí, que não acaba com ela não, deixa ela aí na mãozinha de vocês. Isso significa que você ainda não tomou seu copinho de água de hoje, e já tomou agora, graças a Deus, né? Então, a água, ela serve de veículo. Lembrem-se disso, depois da primeira parte, que é o banho, tomar a água. Eu quero que vocês sempre se lembrem que a água, ela é veículo. Ela vai veicular aquilo que for necessário. Já estou até me adiantando na minha fala. Mas, da onde que a gente inventou esse negócio? Por que a casa faz esses procedimentos com a água? Porque não é um ritual, ela faz parte de um tratamento. As pessoas não vêm na casa para se melhorar? Física, psíquica e emocionalmente, espiritualmente? Então, chegando aqui, você tem que ter algumas ferramentas para que as pessoas sejam ajudadas. Dentro da terapêutica da fluidoterapia, a água é um dos veículos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Então, André Luiz, Chico Xavier, no livro Nosso Lar, lá, Jonas falou quando começou a fala, que lá no quem assistiu o livro, ou assistiu o filme do Nosso Lar 1, em 2 momentos, lá quando André Luiz estava no hospital, né? E depois, quem assistiu o filme do Nosso Lar 1 aqui, pessoal? Fala para mim.
Lá pelas tantas, quando André Luiz tem autorização para vir visitar a família, ele chega e encontra o esposo da ex-mulher, né, da viúva. Ela casou-se de novo na história. E o esposo encontra-se tuberculoso, não é isso? Portador da tuberculose. Se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. E aí, André Luiz fica chateado porque ela casou de novo, mas de repente ele para, ele se reequilibra e ele vai lá. O que ele faz, pessoal? Ele fluidifica uma jarra de água onde? Na cabeceira da cama. O que André Luiz colocou lá, pessoal, naquela água? Remédio. E ele colocou alguma coisa do plano espiritual que nós ainda não temos olhos de ver, ainda não temos, mas eles têm. Ele coloca dentro da água, porque a água é o veículo mais poderoso para os fluidos de qualquer natureza. Por quê? Porque ela é oxigênio e hidrogênio só. Ela é simples, tá? E ela aceita. Então, eles assim, a água pode ser magnetizada pelos fluidos espirituais, quanto pelos fluidos das pessoas encarnadas. E eu coloquei aqui na questão 129, do livro dos médiuns, que diz assim, pode igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima, que lhe confira determinadas propriedades. Então, quando você dirige uma força, você dirige uma ação sobre um determinado elemento, que no caso um elemento simples, eu já disse, que você pode melhorar ou piorar a água. Olha só, esse é um trabalho do Dr. Masaru Emoto, tá? E o Dr. Emoto, ele diz assim, olha só, o cristal não é maravilhoso, gente, embaixo? Olha ali, saída de nascente, orações. Sou muito obrigado, sou muito agradecido. A configuração da água, ela tem aquela condição, lembra do cristalzinho? Quando você está num rio poluído, ameaça de morte, cadê a configuração original da água, pessoal? No YouTube tem vários vídeos do Dr. Emoto explicando isso e mostrando muitas fotos. E ele está publicando novos trabalhos. Você desconfigura a água. Lembra do trabalhinho do arroz, que o pessoal põe 2 potes de arroz e um você trata ali, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O outro, você é feio, você é horrível, você está doente, você está lascado. Um apodrece e o outro não. O outro dura. O arroz, gente, arroz cozido. Na água, a mesma coisa. Quando você trabalha numa determinada frequência, aonde você tem poluição, você tem raiva, você tem ódio, você tem todos os sentimentos destrutivos que você não colabora para a construção das coisas positivamente, você desconfigura a água. Você deixa ela feia, você deixa ela torta, distorcida, ela não vai te ajudar. Mas quando você trabalha numa condição, vamos falar só da oração. O que você faz? Você alinha os cristais da água e você torna ele extremamente receptivo para o quê? Qualquer substância ou medicação, só ela, se você tomar a água, só ela, numa condição de alinhamento, uma água bem cuidada, uma água que fica ali parada, depositada, e que você tem um sentimento bom, só isso. Até a água solarizada, que é a água que você põe numa garrafa de vidro e põe no sol. O sol, inclusive, ele alinha os cristais da água. Tá? Só o sol. Então, assim, são forças divinas, são forças poderosas que ajudam, que equilibram e que arrumam aquilo. Quando você coloca isso dentro do seu corpo, o que ele vai fazer? Ele vai agir na plenitude. Ele vai lavar o seu corpo, ele vai cuidar de você, ele vai te limpar. É isso. Quando você toma uma água que veio de um rio poluído, quando ela ficou num ambiente aonde aconteceu aquilo de ter sentimentos ruins, você modifica a configuração eletroquímica da água e ela não vai ser muito bacana quando você consumir isso aí.
Tá certo isso, pessoal? Gente, eu não estou falando de fé, eu estou falando de ciência, tá? Porque o Dr. Masaru Emoto, ele tem trabalhado duramente nessas questões para mostrar para o mundo a importância de que o ser humano e os animais também consumam água de boa qualidade, tá? E olha só, eu coloquei aqui uma escala de vibração, que eu gostaria que todo mundo tivesse sempre em mente. Eu sempre trago essa escala quando eu estou conversando com meus amigos. Nós temos um grupinho de estudo aí e a gente sempre bate nessa tecla. Escala das emoções. Quanto você vibra em sentimentos ruins, vergonha, culpa, tristeza, e quando você vibra em emoções de paz, alegria, amor, você aumenta a frequência. Você trabalha nas frequências positivas. Porque se você pegar, no trabalho do Dr. Emoto, ele pega um copo de água e impõe assim, feio, horroroso, ruim, tô com raiva de você. E ele pega um outro copo d'água e coloca, linda, maravilhosa, poderosa. Aí ele congela os dois e põe no microscópio eletrônico. E ele provou cientificamente que aquele copo de água, aonde foi colocado sentimentos difíceis, as moléculas de água ficam todas desconfiguradas. E aonde ele impôs para aquele copo de água desejos positivos, a água adquire, porque ela modifica, gente. Ela se modifica. Então, isso, ela é maleável. Tá compreendido isso, pessoal? E aí, lá no livro dos médiuns, na questão 130 e 131, porque a gente tem que recorrer sempre à literatura espírita, que nos instrui, que nos orienta, ela diz assim, a mudança das propriedades da água é por obra da vontade. Porque o Criador entregou tudo perfeito para a gente na natureza. E a ação humana, muitas vezes, ela modifica as condições daquilo que está no ambiente. É ou não é, pessoal? Você pega uma água boa dessa aí e coloca um suco artificial dentro, por exemplo. A gente não está modificando negativamente? Não tenho nada contra, pessoal, mas a gente tem que falar a verdade para as pessoas, sabe? Então, ele diz assim que a gente consegue, por obra da vontade da gente, promover modificações importantes. Então, por exemplo, quando eu estou diante de um irmão que fala assim, olha, eu não estou legal, e ele está diante de mim, que eu vou orar por ele, eu desejo internamente que ele fique bem. Eu faço oração, não é assim que vocês fazem? Você faz uma oração, por quê? Porque é o desejo, é a obra da minha vontade, junto pedindo para Deus, que aquele irmão melhore, para que aquele irmão se modifique, para que ele se sinta bem, para que ele esteja feliz. Mesma coisa acontece ali com a água. Desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, onde o efeito curativo da ação magnética é convenientemente dirigida. Então isso está lá no livro dos médiuns, na questão 130 e 131, é onde Kardec nos orienta dizendo que se você fizer as coisas da maneira positiva, você consegue operar grandes modificações positivas, certo? Da mesma maneira, no sentido contrário, se eu estou aqui pensando naquele irmão que eu não gosto muito, que está lá do outro lado do mundo e eu estou lá, tomara que, né? Ele também vai receber o impacto negativo disso. Ora, se nós estamos estudando e nós sabemos que se nós fizermos as coisas de maneira positiva, nós podemos operar coisas boas e positivas, por que nós não vamos fazer? Kardec já nos orienta que nós podemos fazer. O Cristo disse, podeis fazer isso? E muito mais. Então ele disse para nós que nós tínhamos capacidades de melhorar muitas coisas. E aí, como que nós podemos arrumar a água? Como que nós podemos tratar essas questões? Então, a fluidificação da água é quando você impõe os fluidos eletromagnéticos na água
buscando um resultado de melhorar aquela condição dessa água aqui. Certo? Então eu quero que ela é só água, mas eu quero que modifique, eu quero isso em prol de alguma coisa. E nós podemos fazer isso aí pela fluidificação magnética, por nós mesmos, porque nós também temos uma potência, nós também temos uma capacidade, todos nós temos, tá? E nós temos a fluidificação espiritual, que é aquela que os irmãos da espiritualidade, sabiamente, conhecem tudo, muito mais do que nós, eles também vão estar conosco nesse momento onde nós podemos trabalhar esse líquido precioso para que ele adquira as propriedades que vão ser benfazejas a todos nós. E nós também temos a fazer a fluidificação mista da água, que tem a intervenção nossa e a intervenção dos amigos da espiritualidade. E aí, como que é feita a fluidificação da água? Por ela ser ótimo condutor, ela vai absorver os fluidos sobre ela projetados, conservá-los e os transmitirá ao organismo doente quando ingerida. Então você fala assim, nossa, mas eu fluidifiquei essa água semana passada, será que ainda vale? Né, chefe? Oh, sim, vale. Entendeu? Aí, você vem aqui no tratamento do sábado, a equipe que faz o trabalho nas salas, fluidifica uma garrafinha de água e fala assim, toma um tanto, a hora que ela chegar numa certa altura, você reabastece. Vai valer? Sim. Entendeu? Você está sob os cuidados da equipe espiritual. E vai tomando. O pessoal fala assim, eu vejo sempre lá nas salas, olha, quando baixar o nível, se você faz, não vai perder o efeito? Até uma pergunta que o pessoal sempre faz. Se a água, eu coloquei a água, e aí no dia encheu de bolinha. Fala, nossa, essa água tá com a carga pesada. Ela, vou tomar isso? Não. Gente, quando junta bolinha dentro da jarra, da garrafa, é porque são os gases que estão dissolvidos na água que eles se aglutinam e aparecem, certo? Então não é porque a água está com energia negativa não, tá? Certo? Tem muita gente que leva a água para casa e depois começa a juntar a bolinha dentro da garrafa e acha que a água pegou energia negativa. Não é isso, gente. Tá? São gases que estão, eles aparecem porque eles se reúnem, tá? Então, a água fluidificada, ela é um recurso terapêutico para o corpo e para a alma. Então, pela água fluidificada, os recursos magnéticos são recebidos para o restabelecimento do corpo e do perispírito. Então nós temos que confiar porque o Pai nos deixou uma coisa maravilhosa que é a água e nós podemos usá-la em favor de nós mesmos, tá? E aí, lá no Emmanuel nos diz assim, eu não sei se vocês estão conseguindo ler aqui, tá? Se você deseja o concurso dos amigos espirituais, né? Então, você pode colocar um recipiente de água acompanhado. Aqui tem toda uma orientação no livro Segue-me de Emmanuel. E Emmanuel nos diz assim, ele tem toda a explicação desde o começo, porque como era meio extenso, não quis deixar para a gente ler. Então ressaltei aqui, ele coloca o teu recipiente de água cristalina à frente das orações e espera e confia. Certo? Então assim, o orvalho do plano espiritual, do plano divino, magnetizará o líquido com amor em forma de bênçãos. Certo, pessoal? Então, quando você faz o evangelho, sempre é recomendado no evangelho do lar, a prece, acompanhado de uma água, e ali você confia, você vai fazer parte daquela magnetização, você também vai contribuir ali, e aí os amigos espirituais que vão vir participar do seu evangelho, da sua oração, eles vão te ajudar, e eles vão depositar na água, eles vão fazer como se fosse um remédio personalizado. Olha só, pessoal, eu às vezes faço o evangelho, e aí eu não tomo toda a água, e eu esqueço.
Sabe? Aí eu falo, puxa vida, a espiritualidade me ajudou aqui tanto, colocou aqui, eu não tomei toda a água, sabe? Então agora eu coloco só um copo e depois eu vou fazendo sempre para não desperdiçar a bênção dos amigos espirituais, sabe? Então, como que a gente prepara a água, né? Você pode colocar a água em um recipiente transparente, mas assim, não necessariamente ser transparente, por quê? Porque a espiritualidade não tem barreira física, pessoal. Tem uma historinha rápida. Chico, quando trabalhava até as altas madrugadas, na casa, onde ele trabalhava lá, uma noite, eles trabalhando até a alta madrugada, apareceu um cheiro de rosas incrível na sala. Isso está relatado nos livros. E aí, terminou os trabalhos, amanheceu o dia, a mulher foi lavar as garrafas de água que sobrou do café. E quando ela despejou o café dentro da pia, o restinho que sobrou, o cheiro de rosas rescindiu no ambiente. Por quê? A espiritualidade impregnou tanto o ambiente com o odor de rosas, que até o café, por ter água, ele impregnou o cheiro de rosas. Então a espiritualidade não tem barreiras físicas, não importa se vai ser um copo azul ou um copo branco, nós não temos isso. É um copo, gente, é uma jarra. Coloque, leia uma parte aleatória do Evangelho ou faça uma oração, conecte-se a Deus e aos bons amigos e você vai receber com certeza. Por quê? Nós podemos até falhar, mas os amigos espirituais não falham. Tá? Impõe as suas mãos sobre o recipiente e peça à espiritualidade que fluidifique a água com os medicamentos necessários para a melhora da saúde. Então podemos fazer isso por todo mundo. Vai lá no vizinho fazer uma prece com o vizinho, fluidifica, ajuda a fluidificar a água para o vizinho. Faça para você, faça para os seus filhos, faça na sua casa. Você pode. E beba água aos poucos e não necessariamente de uma vez. Você pode reformar a sua garrafinha de casa em casa. Então, pessoal, eu acredito que a partir de aí, nós podemos então fazer um test drive, cada um com a sua garrafinha de água. Nosso amigo que vai conduzir a prece, você faz a prece final, Renato? Eu? Não, faz você, Jonas. Catalisando todos os recursos da espiritualidade, junto com a equipe maravilhosa de Oswaldo Bezerra de Menezes, que está presente aqui. Vamos somar os nossos esforços, reunidos nesta oração, e que cada um faça na sua garrafinha de água e treine para fazer em casa. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês não usam esse recurso, esse expediente, em favor de si próprios. Vamos lá, pessoal? Então, novamente, vamos fechar os nossos olhos, vamos levar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Divino Mestre, querido irmão, a nossa Mãe Maria, ao nosso anjo de guarda. E, primeiramente, vamos agradecer por esse momento maravilhoso, por esse momento que nossa espiritualidade está aqui presente, auxiliando em tudo aquilo que nós ouvimos sobre essa explicação sobre a água em nosso corpo. Jesus, nosso querido Mestre, muito obrigado por tudo aquilo que tem nos dado, por tudo aquilo que nos tem nos ajudado, a nossa família, os nossos entes queridos, aqueles irmãos que já estão que retornaram à pátria espiritual, aqueles nossos irmãos que vivem com problemas difíceis, cumprindo alguma pena em presídio, aqueles nossos irmãos que vivem em países em guerra, aqueles nossos irmãos que estão adoentados em leitos hospitalares, que toda a espiritualidade de luz possa estar ajudando, auxiliando a cada um deles. Quanto a nós, querido Mestre, essas nossas preces, as nossas orações, que dias melhores virão e que esses dias dependem única e exclusivamente de nós. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Então aí temos o nosso remedinho. Obrigada, irmã. A gente é um desafio, mas espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Eu tenho uma pergunta, Johnny. Posso? Chefe, se eu souber. Algumas fluidificações alteram até o sabor da água. Você já vivenciou isso? Já presenciou isso? Digo porque eu participei de uma vibração para o planeta e o gosto da água mudou, ficou adocicada.
que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que eu fui com meu ex-marido um dia na casa, e ele falou assim, na palestra eu até vou, mas e naquele lugar lá com aquela luz azul e tomar aquela água, eu não tomo não. Eu falei, por quê? Ele disse assim, porque aquela água é ruim, aquela água é amarga. Eu falei, para de conversa. Aí ele consegui arrastá-lo para a câmara de passe. Aí ele falou, mas aquela água eu não tomo. Eu falei, tomo sim, vamos lá, vamos lá. Aí ele entrou e tomou a água e deixou um restinho no copo. Ele falou, agora você toma. E realmente a água era amarga pra caramba. E o pessoal estava colocando a medicação para ele, era para ele. Por isso que é bom sempre, quando vocês tiverem mais de uma garrafinha, identificarem as garrafas. Por quê? A espiritualidade é tão maravilhosa que ela personaliza. Ela dá o remédio para você que você precisa, para você o que você precisa, que a tua necessidade é diferente da dele. E modifica, sim. Ou ela fica adocicada, ela pode ficar mais amarga, ela pode ficar mais ardidinha, mais ácida. Ela é maravilhosa. Por causa daquela configuração, ela modifica. Então eles vão lá e colocam os remedinhos. Aí você fala assim, mas será que eu mereço que os espíritos coloquem o remédio para mim? Sim. O Pai nunca nega para você aquilo que você precisa. Nunca. Como diz o Evangelho, o Pai não dá uma cobra para o filho. Ele dá tudo o que o filho precisa. Sabe? Tem uma pergunta, amigo? Na verdade, só levar